Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E hoje vamos ouvir uma executiva com ampla vivência no setor, vive realmente a indústria, né, há muitos anos, né? Estou aqui com a Solange Dall'Anna, diretora de acesso ao mercado da Amgen, aqui no Brasil, farmacêutica norte-americana, que tem mais de 40 anos de trajetória, em áreas como oncologia, hematologia, doenças cardíacas, inflamatórias, e uma das líderes globais em biotecnologia. E a Solange, particularmente, ela tem uma história muito interessante, porque além de militar durante muitos anos na indústria farmacêutica, em grandes multinacionais, inclusive, ela assumiu essa posição na Amgen em 2020, plena pandemia, um desafio realmente singular, e é uma honra poder recebê-la aqui para contar um pouquinho dessa evolução da Amgen no mercado brasileiro e os desafios que a gente sabe que não são simples de resolver aqui no país. Mas te agradeço pela presença, Solange, pela participação. Eu que agradeço, Leandro. Obrigada aí a você por essa oportunidade. Eu acho que a gente falar sobre jornada de acesso sempre é muito importante. Entrei numa pandemia, hoje eu estou na Amgen há 5 anos, numa empresa que me traz um propósito muito grande e um empoderamento muito grande com esse assunto, né, de jornada de acesso e acesso ao mercado, né? Então, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito bacana, Solange. Bom, obviamente é legal que você conte um pouquinho sobre o início da sua trajetória, mas é interessante, né, entender essa evolução. A gente estava conversando também nos bastidores, em como a Amgen ela estruturou uma grande unidade de negócios focada nessa área de medicamentos e especialidades, e bem segmentada, né, em relação ao escopo de atuação. Fala um pouquinho para a gente sobre essa operação. Na verdade, eu venho de uma trajetória, né, longa, né, de carreira, né, tive a oportunidade de trabalhar na Pfizer, Sanofi, no Grupo NC, e fui convidada em 2020 para me juntar ao time da Amgen, né, para que a gente pudesse reestruturar a área de acesso ao mercado com um olhar e um espelho, né, das discussões com os grandes stakeholders e pagadores, né. Eu sempre falo na Amgen, e para todas as pessoas que eu tenho oportunidade, que a jornada de acesso é responsabilidade de toda a sociedade, né? Quando nós olhamos para a Amgen, né, nós tentamos construir uma área, implementar uma área que pudesse aumentar a nossa sinergia com esses diferentes stakeholders, para que a gente pudesse levar as nossas proposições de valor dos nossos produtos, né? Nós temos como missão servir aos nossos pacientes. Dentro da Amgen, a gente sempre discute, né? Nós somos equipes, né, com maior sinergia em colaboração, e dentro da área de acesso da Amgen, a gente estabeleceu algumas áreas estratégicas que pudessem aumentar nossa sinergia. Então, hoje, dentro da Amgen, a área de acesso, ela tem a contribuição de profissionais da área de governo, profissionais que se relacionam com as associações de pacientes, profissionais que estão dedicados à estratégia de cada marca de acesso, dentro da jornada toda de acesso, independente do momento onde o produto se encontra, pessoas que se dedicam às contas estratégicas, que fazem, né, o relacionamento com as contas estratégicas, a comercial, e também temos uma área que zela por toda a governança de preço da organização. Isso é muito importante quando a gente aumenta a sinergia e a gente possa construir one voice dentro da organização. Então, esse é um processo de aculturamento dentro das organizações, todas as pessoas e profissionais pensando na jornada de acesso, independente da forma como está contribuindo nessa jornada. Muito bacana, Solange. E hoje, considerando o portfólio da Amgen no Brasil, o que você destacaria, lançamentos previstos, ou em quais áreas vocês já estão mais bem inseridos aqui no país? Tá bom. Então, assim, eu vou contar um pouquinho para vocês. Hoje nós temos 3 grandes pilares da Amgen Brasil, né? O pilar que olha a oncohematologia, então nós temos vários medicamentos, né, para tratar câncer coloretal, mieloma múltiplo, leucemia aguda, né, mieloide aguda, temos produtos aí relacionados a tratamento na oncologia também. Então, nós temos aí o câncer de pulmão, né? Nós acabamos de lançar um medicamento para câncer de pulmão de células pequenas. Já tivemos lançando, há 2 anos atrás,
o medicamento para câncer de células não pequenas. Então, nós temos aí um portfólio chegando na área de gastro, temos aí vários estudos em fase 2 e fase 3 de um portfólio rico na área de oncologia, né, para atender doenças realmente que tem uma necessidade médica não atendida. Esse é o foco, né, do nosso trabalho. O outro pilar que nós temos é medicina geral. O nosso grande carro-chefe é doença óssea, né? Então nós acabamos de incorporar um medicamento para reconstruir o osso, né, em osteoporose, de uma forma muito simples falando aqui. Foi incorporado tanto no mercado público quanto no mercado privado. Isso muda totalmente a trajetória de um paciente com osteoporose. Né? O Brasil hoje, uma mulher em cada 3 vai sofrer de osteoporose grave. Né? Dessas, de uma mulher que vai fraturar por fragilidade, 20% dessas mulheres, elas acabam falecendo depois de uma fratura. Isso é um caso, são casos muito importantes com impacto na saúde pública e na saúde privada também. Então, esta incorporação, todo um trabalho que foi feito com a sociedade, colaborativo com a sociedade médica, com a associação de pacientes, com a própria discussão de valor, com o nosso governo, com a Conitec e também com o mercado privado, fez com que esses pacientes possam ter acesso. Então, hoje, o mercado de osteoporose, você tem acesso a uma tecnologia inovadora, né, para tratar pacientes com a osteoporose grave, né, que muitas vezes fraturam e tem consequências muito graves para a sua saúde, né? Então, dentro desse pilar de osteoporose, também temos medicamentos de medicina geral, temos medicamentos também para redução de colesterol. Olhando um pouquinho para doenças raras, a gente também tem aí os medicamentos, né, para tratar neuromielite óptica ou doença ocular da tireoide, que são doenças raras, né, que acometem, a definição de doenças raras, você acomete 65 pacientes a cada 100 mil habitantes, até 65 pacientes, então é a definição de doença rara no Brasil. Então, a gente está em segmentos muito importantes para atender necessidades médicas, não atender doenças que são muito graves. Então, esse é um pouquinho dos pilares estratégicos da Amigen, né? Desde 2020, a gente tem estabelecido as prioridades dentro do que a gente pode levar como proposição de valor, né, para os pagadores públicos e privados, e a gente tem aí tido sucesso nesses últimos 3 anos, de 4 incorporações, 7 novas indicações, tanto o mercado público quanto o mercado privado, que muda a história da Amigen, né, que tem mudado a história da Amigen no Brasil e tem mudado a história desses pacientes também, de medicamentos que foram incorporados e estão fazendo a diferença para os nossos pacientes. Né? Interessante. Solange, com relação aos medicamentos biológicos e biosimilares, como é que você observa o advento dessa categoria? E pensando num país com as nossas especificidades, né, como é que você vê esse desafio? Então, é natural que quando o produto ele tem seu período de exclusividade, né, finalizada, você tem a oportunidade de ter, vamos falar agora dos biosimilares, né, que são medicamentos similares aos medicamentos biológicos, né? A Amigen mesmo trabalha com o pilar, pela capacidade tecnológica que a Amigen tem, a Amigen também desenvolveu medicamentos biosimilares, como uma forma também de poder fornecer sustentabilidade do sistema. A partir do momento que você tem mais biosimilares, uma questão de competição, você tem a oportunidade de trazer novos medicamentos também, medicamentos inovadores. Então, a Amigen trabalha nesse pilar de biosimilares, com moléculas, né, bastante importante dentro do mercado institucional, que é com a sua contribuição de expertise para trazer sustentabilidade do sistema também. Muito bom. E você comentou sobre as associações de pacientes, né? Formam, na verdade, um ente muito determinante nesse mercado de specialty e acesso a medicamentos. Me fala um pouquinho sobre essa interação, né? Considerando que considerando que a gente vive uma realidade muito pautada aí pela judicialização, né? Sim. Como é que funciona essa interação? Tá, nossa interação, a gente tem a nossa interação é uma interação de dar suporte aos projetos de associação de paciente. Nós temos um Call of Projects, que todo final do ano a gente abre, né, uma plataforma
para que as associações de pacientes possam submeter projetos e a Amgen possa decidir sobre os projetos a serem apoiados no ano seguinte. Então, a gente tem um processo formal de chamamento de projetos, né, dentro das diretrizes de cada associações, né, e capilaridade, capacidade, que são aprovados dentro dos pilares estratégicos da Amgen de suportar, né, a jornada do paciente. Então, a gente tem uma forma muito clara, a gente não faz qualquer tipo de estímulo à judicialização, né, essa procura, essa demanda, isso está muito claro dentro da organização e dentro da educação e do aculturamento da organização, né, não fazemos, e essa forma de ajudar as associações de pacientes a se não só organizarem, mas entenderem a doença de forma a acolher os seus pacientes. Eu acho que essa é a grande finalidade de uma associação de pacientes, o acolhimento dos pacientes com doenças que muitas vezes são desconhecidas, né? Elas não são reconhecidas e precisam ajudar esses pacientes que necessitam, né, desse apoio, né? Não só eles, como a sua família também. Então, eu vejo como um importante stakeholders no sentido de realmente de acolhimento. Interessante. E, obviamente, nós convivemos com uma tendência de envelhecimento da população. Vocês, obviamente, já estão mirando esse cenário, justamente considerando as necessidades médicas não atendidas que vocês vêm procurando suprir. Agora, eu sei que ninguém tem bola de cristal, a gente sabe como é uma pergunta, é quase uma pergunta de 1 bilhão, né? Mas daria para projetar os próximos 5, 10 anos em relação a acesso a medicamentos no Brasil? Como é que você vê esse desafio e os avanços que você entende que já são viáveis em curto prazo? A gente sabe, eu acho que a sociedade como um todo, ela precisa discutir o acesso não só no final, né? A gente sempre fala que, às vezes, a gente está olhando acesso no final, onde o paciente precisa de um tratamento talvez mais com alto valor agregado, né? Porque a doença chegou a um estágio. A gente precisa estabelecer políticas, né? Que isso é uma discussão muito importante, eu acho que nós não nos tiramos fora da discussão do diagnóstico, né, antecipado, né, da linha de cuidado. Porque hoje a gente nos depara com produtos sendo incorporados, que é um exemplo, e nós temos a dificuldade do acolhimento do paciente dentro dessa jornada e da linha de cuidado. Ele foi diagnosticado corretamente para o medicamento que mais se adequa à condição que ele está nesse momento, ele está sendo acompanhado, eu estou perdendo o paciente por alguma falta de aderência. Tudo isso é uma discussão que se processa dentro de uma sociedade. Essa discussão ela precisa chegar de forma precoce para que a gente possa, talvez, mitigar o impacto, né, do custo de tratar o desfecho de uma doença. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos como sociedade, Leandro, que é olhar a jornada como um todo, né? Eu sempre falo para a minha equipe que a jornada não acaba quando o produto é incorporado. A jornada da barreira do financiamento, ela pode estar endereçada, mas existem outras barreiras dentro de um país que é continental como o nosso, que tem vários estados, milhares de municípios, para a gente cuidar de uma saúde tão importante que é a atenção básica, a linha de cuidado dos pacientes, para que não chegue tardiamente, né, nessas doenças que são crônicas. O câncer é uma doença crônica, né? Então precisa ser olhado dessa forma. Então, ela não tem só um pilar para se olhar, né? A gente sabe que o custo de um medicamento, o impacto de novos medicamentos para doenças que são não atendidas e talvez de nichos menores, traz um impacto grande, né, do ponto de vista de financiamento. Mas se a gente não estiver olhando precocemente a educação, esse cuidado, né, o encaminhamento do paciente, a gente sempre vai ficar no final, né, da jornada, que é o financiamento ou não de um medicamento para essa população. Então, acho que existem vários pilares que a gente tem que endereçar, né? O mundo todo tá vivendo esse desafio, né? Não é uma questão única do Brasil. E a gente precisa cada vez mais conversar, dialogar e encontrar uma solução, né? Quando a gente leva essa discussão para o governo, quer seja numa incorporação, quer seja numa discussão de uma nova política,
de um novo protocolo, a gente tem que levar, a gente tenta sempre levar como AMGE o valor que, não vamos discutir preço, mas o valor que isso traz para o paciente, do desfecho da sua doença. Tudo isso é um valor muito grande, né? Então, a gente sempre tenta, dentro do One Voice que a gente constrói internamente da empresa, passar essa mensagem, sabe, para os nossos diferentes stakeholders. Um olhar muito interessante, Solange, porque, obviamente, fala-se muito na dicotomia entre acesso e sustentabilidade financeira, mas me chamou a atenção você ter falado em valor no instante em que citou a jornada do paciente. É isso, ter um olhar mais abrangente sobre essa jornada, do início mesmo, efetivo ao fim. Acho que esse é um caminho inevitável. Né? E é interessante, Leandro, que para a gente, não olhar um pouquinho da empresa, eu discuto muito isso internamente, que a gente precisa continuar ajudando, né, na educação. Então, se a gente tem possibilidade de estar discutindo para construir um guideline, se é a indústria, se é a sociedade está junto, o que a gente quer mais é ajudar o governo a construir um novo guideline, sem qualquer viés. E é importante essa discussão, porque ter um guideline, eu tenho uma diretriz. Eu tenho uma diretriz para seguir, eu tenho uma educação a seguir dentro desse guideline brasileiro, né? Então, a gente discute muito isso. Ter a oportunidade de ajudar o gestor a educar e conhecer mais a doença é uma contribuição, é uma colaboração importante. Então, eu acho que a gente precisa superar algumas barreiras que existem para que a gente possa acelerar essa jornada, né? E que não é só o financiamento do medicamento. Muito bom. Solange, analisando a sua experiência na indústria, mas também os ensinamentos, não sei como é que funciona a interação da Amgen Brasil com a matriz nos Estados Unidos, mas você acha que o mercado americano tem algum ponto que possa servir de parâmetro para o Brasil, diante dos desafios que a gente enfrenta? Eu acho que sempre tem. Os Estados Unidos é um país que tem embora o Brasil, né, quando eu olho para a Amgen, né, nós somos, por muitos anos, o segundo hub, né, de pesquisa clínica. A Amgen tem investido muito no Brasil. Os Estados Unidos têm aí inovação muito rápida, então ela tem marcos regulatórios, eu não sei essas mudanças que vão acontecer, a gente não tem aí todas essas discussões que estão tendo dentro dos Estados Unidos, mas eu acho que os Estados Unidos ele traz aí o próprio FDA, a própria evolução, o fast track, são todos ensinamentos, né, e oportunidades que com agências regulatórias de referência, o Brasil pode também fazer parte como projeto de colaboração. Então, tem o Orbis, por exemplo, que é um projeto onde se avalia, né, a aprovação regulatória em conjunto, né? Então, isso é um avanço muito grande. A gente precisa, como país, cada vez mais trazer terapias inovadoras, como outros países também trazem. A gente tem capacidade disso, a gente tem capacidade de acelerar, né? A gente tem capacidade de toda essa jornada conseguir. Então, sim, eu acho que o FDA ele sempre veio como um modelo regulatório avançado, também é uma agência regulatória muito mais antiga, muito mais consolidada, mas a Anvisa tem feito e eu trabalhei muito tempo com a Anvisa, assim, diretamente, né? Ela tem feito contribuições muito importantes, ela é reconhecida como uma agência de referência para outros países também, e eu acho que a gente se empoderou também da nossa abertura e capacidade de acolher também inovações que vêm das agências regulatórias e, no caso, por exemplo, os Estados Unidos. Mas é um país que realmente tem aí um pipeline, uma inovação, centros de pesquisas que a gente precisa considerar isso. Muito bom, Solange. A gente poderia se estender por mais tempo nessa conversa, mas eu acho que você elucidou um pouquinho, muito bem, por sinal, a atuação da Amgen no Brasil, e os desafios não são fáceis, mas acho que o caminho está bem traçado, né? Então, sim. Muito bom. Solange, mais uma vez, Panorama Talks agradece a sua presença. Eu que agradeço. As portas seguem sempre abertas aí para vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigada, e eu que agradeço a sua moderação também. Obrigada. Bom, se você curtiu mais uma edição do Panorama Talks, vou deixar aquela dica preciosa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos conteúdos no Panorama Farmacêutico, nas redes sociais e nos grupos de mensagem do nosso portal. Grande abraço!